Oi, gurias, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês com esse modelinho aqui de cartela. Então, eu vou ensinar o passo a passo pra vocês. Espero que vocês gostem. Então, vamos começar. Bom, e para fazer esse modelinho, o que a gente vai precisar? Vamos precisar de tinta preta, PVA, tá? Tinta PVA rosa e tinta PVA na cor branca, tá? Vamos precisar também pincel de contorno e pincel para carga dupla. Pode ser o 00 da Condor adaptado ou o pincel que vocês têm aí, que vocês estão já acostumadas a usar, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vão ser as manchinhas pretas, tá? O contorno da manchinha na cor preta. Então, vamos lá fazer. Essas manchinhas, elas podem ser bem irregulares, porque mancha não é bolinha, tá? Então, a gente pode deixar fazer elas sem preocupação. Então, vamos começar a fazer as manchinhas com o pincel de contorno, pingando na tinta preta. Como eu disse, elas não precisam ser certinhas e nem ser iguais ao outro lado, a outra mão, que eu já fiz aqui embaixo para ficar mais rápido, para vocês verem o modelinho já pronto. Então, pode ser sem preocupação, bem regular, porque são manchinhas, como se fosse uma onça rosa, enfim, apenas uma estampa rosa. Daí, vocês vão fazendo. Ó, bem regular, tá? Sem segredo nenhum. Aqui eu fiz uma diferente da outra, assim, 3 de onças e 2 de flor. Então, vou fazer nas que são para fazer a estampa, eu vou continuar fazendo as manchinhas. Aí, vocês inventam um jeito que vocês querem a cartela de vocês, tá? Aqui é só um exemplo. E vamos continuar fazendo as manchinhas nas outras unhas. Como vocês podem ver, em algumas partes eu não faço literalmente a mancha, eu apenas encosto o pincel e faço assim, sem a parte de dentro, que no caso a gente vai pintar de rosa, ó. Eu só encosto o pincel e faço como se fosse uma manchinha mesmo, tá? Sem ser o contorno, literalmente só uma mancha preta. Pra dar um contraste com a cor rosa depois que a gente preencher. Agora vamos fazer a última unha. Lembrando, gurias, que aqui eu tô fazendo a mancha bem grande para vocês poderem visualizar. Mas no caso da cartelinha de vocês, vocês sempre tentem fazer o menor possível. Claro que não muito pequeno, porque senão nem vai dar pra ver os detalhes, mas também não tão grande o quanto eu estou fazendo aqui. Porque apesar de não parecer aí pra vocês, essas unhas são bem grandes, tá? Daí, então, façam um tamanho padrão que vocês sabem que não é exagerado. Aqui eu tô fazendo um pouco maior do que eu faria normalmente, pra vocês poderem enxergar certinho, tá? Então, eu já fiz as manchinhas, o contorno das manchas. Agora, eu vou continuar com o pincel de contorno, vou limpar ele. Daí, então, continuando com o pincel de contorno, a gente vai pegar a tinta rosa e vai preencher as manchinhas, tá? Com o próprio pincel, mesmo pincel. Só vamos contornar elas, aliás, vamos preenchê-las. Vamos preenchendo normalmente, sem preocupação e também sem cobrir o preto que a gente acabou de desenhar, né? A gente vai só pintar por dentro.
vai fazer isso em todas. Esse modelinho é um modelinho bem fácil, tá? Principalmente para aquelas que estão começando agora. Sempre tomando cuidado para jamais deixar elas em formato de bolinha, porque elas não são bolinhas, elas são manchas, então tem que ser irregular mesmo, tá? Tá, então aqui a gente já terminou de fazer a estampa. Agora a gente vai executar essa florzinha aqui, que eu mostrei antes pra vocês. Com o pincel para carga dupla, tá? O que vocês estão acostumados a usar. Que vocês tiverem aí, vamos molhar a metade na tinta branca e a metade na tinta rosa. Mesmo rosa usado na estampa. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando como fazer esse movimento de vai e vem, tá? Então, é isso que a gente vai usar. Se tu ainda não viu, foi o último vídeo que tem aqui no canal, tá bom? Então, a gente vai encostar o pincel e vai fazer literalmente um vai e vem, como o nome diz. Tá? Sempre contando o número de vezes que a gente foi e voltou com o pincel. Porque aí a gente vai fazer as pétalas todas com esse mesmo número de vezes, então elas vão ficar todas do mesmo tamanho. Agora a gente vira, eu acho mais fácil virar. E vamos de novo fazer um movimento de vai e vem. Assim, vamos virando, tá? É bem fácil também, depois que vocês pegam bem a técnica, com bastante treinamento, vocês vão conseguir fazer facilmente. Então, vamos para a próxima pétala. Sempre tomando cuidado de começar bem no final da outra pétala, para elas ficarem bem desenhadas. Próxima pétala, vamos continuar fazendo a mesma coisa. Até ela se fechar certinho, tá? Geralmente, serão 5 pétalas, dependendo do tamanho que você escolher fazer cada pétala da sua flor. Então, tá, aqui ela já se fechou. Deram 5 pétalas. E agora, a gente vai fazer a parte do meio. E o que é a parte do meio? É o botão, que eu também já ensinei a fazer aqui no canal, que é muito fácil o movimento dele, tá? O movimento de lua, de meia lua, aliás. Então, a gente vai fazer ele aqui. Movimento do botão, metade do pincel molhadinho no rosa, metade no branco. E vamos lá, fazer movimento de meia lua. O branco sempre pra cima. Encosta, vai em cima e desce. Se ficar tortinho, vai lá, faz de novo. Não tem problema nenhum refazer o movimento nesse caso aqui, tá? Agora, a gente vai fazer a parte de baixo, que é o movimento de lua, ao contrário do que a gente fez aqui, tá? Encosta lá o branco no final do branquinho, faz o mesmo movimento, só que pra baixo, tá? E a gente vai pegar agora o pincel de contorno e vamos fazer o detalhe nos cantinhos. Apenas uma vírgulazinha, tá? Pra fechar o botão, fazer um detalhezinho a mais. E vamos fazer a outra florzinha da mesma maneira. Metade molhado no rosa, a metade no branco. A cada pétala, vocês têm que recarregar o pincel, isso é bem importante para não ficar falhado a flor de vocês. E vamos lá fazer o movimento de vai e vem. É importante também lembrar vocês, gurias, que
o pincel ele não pode ficar com acúmulo de tinta, tá? Porque senão o desenho não fica bom. Principalmente esse movimento dessa flor, ele não vai ficar bom se o pincel tiver com acúmulo de tinta, tá? Porque daí o vai e vem não vai ficar bem perfeitinho. Então, sempre limpa o pincel e recarrega depois, tá? Limpa, tira o excesso da água e daí recarrega e faz a próxima pétala. Que daí não vai ter erro. Vamos fazer todas as pétalas da mesma maneira. Então, a flor se fechou já. Vamos fazer o botãozinho do meio. O ideal é que vocês deixem a flor secar, porque vai ficar mais fácil de não errar o botão. Que quando a flor ainda tá molhadinha, tem mais erro de borrar na hora de fazer o botão. Então, esperem secar um pouquinho, tá? Mas aqui no caso eu não vou esperar pra ficar mais rapidinho, tá? Daí é só fazer o contorno. Aliás, e daí é só fazer o detalhe. Bom, então o modelinho fica assim, lembrando que eu fiz aqui em tamanho maior. Se vocês conseguirem fazer menorzinho, façam, tá? Mas eu fiz grande para vocês poderem visualizar bem, então não tem segredo, não é difícil. Façam sem medo, treinem bastante que vocês conseguem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Também não esqueçam de deixar as sugestões dos vídeos que vocês querem assistir aqui embaixo. Curte o vídeo para ajudar na divulgação. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!